Foi. Oi. Eu tava aqui te esperando, aí do nada parou. Aí eu falei, ai meu Deus, pior que as pessoas também saíram, né? Bom, mas Ah, vamos ir conversando, aí as pessoas entram de novo, uhum. tá bom? Agora você tá Eu me tava. ouvindo. Tô. Eu tava falando que você é coach de maternidade, né? Coach focado em mães. Boa noite, Rita. Boa E, noite. bom, é isso, assim, eu queria que você apresentasse um pouco do seu trabalho, e aí depois a gente começa a conversar sobre o tema. Eu vou começar um pouco contando por que que eu cheguei no coach e por que que eu escolhi ser coach de mães. E, então, quando eu tive meu filho, eu entrei num dilema, assim, de que como que eu vou falar para ele fazer as coisas que ele gosta, seguir a paixão dele, se eu não fazia isso? E eu acho que a gente ensina muitas crianças pelo exemplo. Então achava não, eu ainda acho que eu preciso ser um exemplo para ele de certa forma. Então eu comecei a buscar formas de, de descobrir o que eu queria fazer realmente. E daí eu entrei no curso, Crie Seu Caminho, que foi onde a gente se conheceu, né? E para buscar esse caminho. Ó, o Davi tá me mandando um beijo. E, e foi assim que eu conheci o coaching, me apaixonei pela metodologia, achei que foi incrível a mudança que me trouxe e eu me busquei me especializar. Só que eu não tinha em mente assim, eu quero ajudar pessoas, mas que pessoas, né? E foi aí que sempre me falavam assim, você tem que fazer o que você é muito foda. Assim, você tem que seguir a área que você faz alguma coisa super bem. E eu ficava pensando, mas sei, não acho que eu sou muito ótima em nada. Até que algumas amigas me falaram assim, em situações diferentes. Eu acho que você é uma mãe muito foda, eu acho que é muito legal o jeito que você educa seu filho, o jeito que você cria ele. E daí eu falei, olha, tá aí, eu acho que eu posso ajudar outras mães a fazerem o que eu faço, ou não exatamente o que eu faço, mas se descobrir como mãe, descobrir o que é importante para ela, passar para o filho dela, quais são os valores dela, o que realmente ela quer transmitir para o filho dela, para os filhos, e se ela realmente está fazendo da forma que ela deseja. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, mas a gente não age de acordo com o que a gente quer, a gente acaba entrando em caminhos que são opostos ao que a gente deseja, né? Então, acho que esse foi o encontro, assim, do que eu acho que eu faço bem e do que, como eu poderia ajudar outras pessoas a fazerem isso também. E, Kai, isso para mim assim é muito importante quando a gente trabalha com coaching, justamente levar isso para nossa vida, né? E aí você escolheu um Uhum. caminho que você já fazia na sua vida, justamente para ajudar outras pessoas, porque eu acho que não adianta a gente falar, ficar falando aqui vários assuntos que a gente não tá na nossa vida, né? Isso é super importante, eu acho. E assim, é isso também, mas eu acho que muitas vezes a gente que é coach, sei lá, muitas pessoas falam, mas então você tem que fazer tudo certo, tudo, né, de acordo com o que você fala. Não necessariamente, porque cada pessoa é cada pessoa, então cada família é um sistema diferente. Então, uma coisa pode significar uma coisa para mim, pode significar outra coisa para você. Então, a gente tem que entender que é qual é o nosso papel, mas também não achar que a gente sempre tem que ser o, o exemplar. Porque a gente não é Deus, não é Sim. guru, não é nada, então eu acho que a gente tem sim que fazer o nosso trabalho, mesmo que não necessariamente a gente aplique exatamente tudo na nossa vida, né?
Perfeito. Bom, vamos começar a falar sobre o tema, que é maternidade, né? Primeiro, eu queria que você me falasse, assim, da sua visão, e pode ser visão como mãe mesmo, tá? O que que é maternidade real para você? Eu acho que maternidade real é muito além do que a gente vê nas redes, né? Nas redes, eu parei faz 5 horas e estou com barriga chapada. Sim. Eu, nossa, eu trabalho com disciplina positiva com os meus filhos, eu nunca grito com eles, nunca perco a paciência. Eu sou a mãe perfeita, eu dou conta de fazer tudo que eu tenho para fazer e ainda tenho tempo livre para ser linda, cheirosa e tal, e tal, e tal. Eu acho que isso é muito irreal. E às vezes a gente espera que seja assim, né? E na verdade a maternidade é um misto, assim, são altos e baixos. Tem dia que você tá bem, que você vai conseguir trabalhar a educação positiva, que você vai conseguir tratar a criança com atenção, mas tem dias que realmente é um caos. A criança está doente, você também não está muito legal, e daí vira aquele bolo. E muitas vezes a pessoa acaba se culpando por, em algum ou outro momento, ela perder a paciência, mas isso é ser humano, né? Então, acho que maternidade real é isso, você aceitar a sua humanidade, aceitar que você tem erros e acertos, mas que você está buscando o melhor, né? Tá sempre buscando ser a melhor mãe que seu filho pode ser. Que é o que muitas mães fazem, mas que muitas vezes elas não enxergam isso, elas ficam carregando aquela culpa, aquele peso de que, nossa, eu precisava ser mais perfeita do que eu sou, né? E aí você falou de culpa, que era a próxima pergunta, na verdade. Como que é? Como eu não sou mãe, eu vou falar muito superficialmente, e aí você dá esse conteúdo que você tem. Dessa culpa materna, como que é assim? Como que lida com essa culpa? Eu acho que a primeira questão é a gente aceitar mesmo, que não dá para ser 100% do tempo perfeito. E tudo gera uma culpa para a mãe, eu acho. Se a mãe vai trabalhar, ela fica se sentindo culpada porque deixou o filho. Se a mãe não vai trabalhar, ela se sente culpada porque ela está com o filho, está fazendo o que ela gosta, mas ela sente falta do lado profissional. Se ela vai se cuidar, ela acha um absurdo que ela está abandonando o filho para, sei lá, fazer a unha. Então, eu acho que a mãe, no fundo, ela sempre está com esse sentimento de culpa. E é um peso que eu acho que a sociedade joga na mulher, né? Porque você vê muitos pais, quarta-feira é o dia do futebol, eu não perco meu futebol por nada. Não interessa se o filho tá doente, se não tá, ele vai estar lá no futebol, entendeu? E dificilmente você vê um homem sentindo essa culpa. Enquanto não, a mulher, qualquer coisa que ela deixe de fazer para estar com o filho, ela fica se sentindo mal. Ou às vezes ela se deixar de lado também por causa do filho, ela também se sente mal. Então é um conflito de interesses, né? E eu acho que é muito culpa do que os outros vão pensar de mim, do que, do que a pessoa vai achar se eu falar que eu sou mãe e eu tô aqui fazendo unha, perder 1 hora aqui fazendo uma unha por semana, né? Ou que a pessoa vai pensar se eu não trabalho, se eu não faço nada, digamos, né? Que muitas vezes a gente ouve isso, mas você não faz nada. Não, uma Ah, criança demanda muitos cuidados e é muito trabalho e atenção. E também tem toda a questão da casa, né? De você cuidar da casa. Porque ainda hoje, praticamente 80% das mulheres são responsáveis pelo cuidado com os filhos e pelo cuidado com a casa, né? Tá tendo um movimento para que os homens comecem a fazer parte desse trabalho também. Mas muitas vezes,
eu ajudo a minha mulher, né? Não, você não ajuda, você mora nessa mesma casa, você compartilha de tudo, então, na verdade, você não está ajudando, você está fazendo a sua parte, né? Mas não é bem assim que a sociedade no geral enxerga essa questão. Então, é um sobrepeso que fica só na vida da mulher. E ela sempre se, se sentindo cobrada e se cobrando muito. Então, acho que é por isso que sempre há essa culpa, assim. Como não sentir essa culpa? Sabe, você tem que estar muito empoderada, você tem que acreditar que você faz o seu melhor em tudo que você faz, você tem que confiar mais na sua intuição, porque às vezes muitas mães falam assim, nossa, eu acho que eu tinha que me cuidar mais, que eu tinha um tempo para mim, eu deveria tirar um tempo para mim, mas acabou não fazendo isso pela culpa. E não, se você também não se cuidar, se você não cuidar do seu emocional, como que você vai passar isso para o seu filho? Porque a gente só dá para o outro o que a gente possui, né? Sim, muito bom. Então, acho que é isso, assim, ter uma autoestima elevada, ter uma consciência de que você precisa estar bem consigo mesmo para você fazer as outras coisas que você precisa fazer. É que entra naquela questão que a mulher, ela tem que equilibrar muitos pratos, né? Ela tem muitas coisas para serem equilibradas. E aí eu acredito que entra muito nisso também. E a maternidade é uma coisa muito importante na vida de uma mulher, né? Então eu acho que o peso é ainda maior, assim. Eu nem imagino o peso que é, mas deve ser um peso enorme, perto das outras coisas que eu, como mulher, já sinto, sabe? Eu acho que, assim, para a maioria das mulheres é um momento muito transformador, né? Algumas pessoas já sonham desde pequenas em ser mães e tal, e às vezes idealizam muito aquele momento. Outras pessoas já não, né? Ah, se acontecer, aconteceu, não sei, pode ser. Mas quando você se vê realmente com aquela coisinha no braço, sabe? Transforma tudo. Eu acho que realmente é uma coisa assim que você não tem como explicar, porque você só vai saber se você passar por essa situação. Mas ao mesmo tempo também a gente vê muitos casos, assim, cada vez mais casos de mães abandonando filhos, mães maltratando filhos, sabe? Mas eu acho que é mais uma questão assim de que a pessoa ela não se prepara para esse momento, né? Às vezes aconteceu um acidente, não queria engravidar, mas também não se preveniu. E também, muitas vezes, a gente não muito para pensar qual é o nosso papel como mãe, realmente. A gente às vezes pensa, eu tenho que aprender a trocar fralda, aprender a dar banho, mas e na questão da educação, quantas pessoas param para pensar como é educar um ser, né? Porque ser mãe não é só trocar fralda, não é só dar banho, mas também dar o carinho, impor os limites, né? Tem as coisas boas, as coisas ruins, mas a gente pouco pensa sobre isso, pouco estuda sobre isso. E eu acho que essa é uma questão muito importante de a gente levantar, assim, de educação para ser a mãe, assim, para a vida, na verdade, porque a mesma coisa com relacionamento, né? A gente vê cada vez sendo mais difícil manter Sim, relacionamentos saudáveis. Mas por quê? Porque as pessoas não se preocupam em como aprender a se relacionar com o outro. Elas simplesmente vivem a vida e vai acontecendo e vai atropelando. E às vezes, daí, diante de algum problema muito grave, é que ela vai se tocar. Nossa, eu nunca pensei sobre isso, né? sim. É, eu acho que um pouco da falta dessa.
de pensamento mesmo, né? Dessa responsabilidade que é ter uma pessoa no mundo, né? Porque é como você mesma falou, você falou assim, ah, então tá, eu tenho o Davi, né? Vou ter o Davi agora. Cara, que mensagem que eu tô passando pra ele? Que mensagem que eu vou passar? E infelizmente a gente é um processo, né? Um processo de evolução em que as pessoas, né, ainda estão começando a talvez pensar nisso. Até porque a gente tem muitas situações que são muito novas, né? Até antes os nossos pais não tinham tanto problema com tecnologia, assim como os pais de hoje têm, né? Então, eu acho que eu falo que é até engraçado, né? Porque quando, sei lá, eu era mais nova, minha mãe falava assim, ai, não acredito em tudo que você vê na internet e tal. Mas hoje ela acredita em tudo que ela vê na internet. Não, e o pior, ela Então, estava certa, não podia acreditar. é. Só que ela mesma hoje, ela não aplica isso, porque realmente está todo mundo tão conectado que é difícil você saber o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, sabe? E eu acho que são desafios que nunca existiram antes. E as crianças estão tendo contato com isso muito cedo, acesso à informação muito cedo. E, sei lá, a educação não acompanha isso, eu acho, sabe? E a, a forma como nós fomos criados talvez funcionou de certa forma para nós. Mas se a gente for replicar isso agora, não vai dar certo. Por isso que a gente também vê tantos casos de depressão, né? Suicídio entre adolescentes, cada vez maior o número. Crises de ansiedade em crianças cada vez menores. Então, a gente precisa parar e repensar, sabe? Tanto a forma como o Estado educa, eu acho que deveria ser repensado, mas também a forma como os pais estão educando os filhos. Porque a gente fala assim, ah, eu não vou mexer no celular enquanto eu estiver com meu filho. Você não vai hoje, amanhã, aí depois de amanhã, ah, eu tenho que ver alguma coisa aqui e vou ver. E daí, a hora que você vê, você tá, sei lá, conversando com seu filho, assim, não prestando atenção em nada que ele tá falando. Aí quando chega na adolescência, que os filhos fazem a mesma coisa, não, os pais querem respeito, querem, acha que começa a julgar muito o adolescente, começa a discutir, porque eles não me dão atenção, não me respeitam. Só que você, quando seu filho era mais novo, dava o respeito a ele, não dava a atenção que ele necessitava. Então, acho que essas são coisas assim que a gente precisa entender que a gente tem que respeitar a criança se a gente quiser ser respeitado mais tarde. E quanto mais cedo você começa a trabalhar essas questões com as crianças, eu acho que melhor é quando ele chegar na adolescência, que é a fase que todo mundo fala que é a mais difícil, né? Sim. Eu tinha anotado aqui, né, que a gente tinha conversado antes, para você falar sobre como lidar com birras. E eu acho que tem muito a ver com essa atenção também, né? Porque eu, como vendo de fora, eu entendo que muitas vezes, assim, quando eu vejo de fora mesmo, assim, parece que a criança quer muito atenção e ela começa a fazer birra. Isso faz sentido? Como que é, assim? Faz muito sentido. É assim, aqui em casa a gente vê nitidamente quando o Davi começa a gritar, falar mais alto, é porque ou a gente está fazendo alguma coisa que trabalhando no computador, ou a gente está conversando entre a gente e naquele momento ele quer se expressar e falar alguma coisa, assim. Isso é muito nítido. E muitas vezes, só da gente segurar o celular, por exemplo, ele fica irritado, assim, ele começa a ficar com as mãozinhas assim. Meu Deus. E ele tem 3 anos, né? Assim, e birra nem sempre é isso, né? Às vezes é uma negação.
por exemplo, a criança não sabe lidar com um não. Nem a gente às vezes sabe lidar com não. Se a gente for prestar atenção, eu falo, quando alguém fala assim, eu tô querendo alguma coisa, e alguém falar não pra mim, eu fico muito brava. Então, por que que a gente quer que a criança, ah, não, você não vai ganhar isso. Ah, entenda uma boa? Não, não é assim que funciona, sabe? E eles estão numa fase que eles não sabem lidar com as emoções, eles não entendem o que é estar bravo, o que é estar triste, que talvez esse não que você está dando agora, depois você pode mudar de ideia. Não, eles querem aquilo, pronto. E eles fazem o que eles podem para conseguir aquilo. A questão é que se você toda vez ceder, aí ele vai entender que aquilo funciona. Na verdade, você cria uma programação na mente da criança de que toda vez que ela fizer a manha e que ela se jogar no chão e chorar, você vai ceder. O ideal nessas horas, assim, é conversar, explicar que você entende que é muito chato receber um não e tal, e nesses casos, né, de uma negativa, explicar, contar historinhas de momentos que você também já se sentiu assim, e para que a criança entenda que não é uma coisa só dela e como que ela pode lidar com isso. Você pode contar para ela quais foram as formas que você lidou com isso em algum momento, sabe? Ah, por exemplo, eu queria ter uma folga no meu trabalho, meu chefe falou que não, eu fiquei muito brava, fiquei mal, mas eu entendo que é minha responsabilidade e tal, e eu fui tomar uma água, me acalmei, respirei fundo, isso me ajudou. Então você tem que dar para ela ferramentas para que ela possa lidar com isso. Só que também não acha que vai falar uma vez e vai funcionar. Você tem que ter uma repetição e sempre agir daquela forma, sabe? De uma forma congruente. Porque não adianta também, um dia você fala assim, no outro dia você, ai, me irritou, já estouro, já grito, já dou uns tapas na criança, que é o que muitos pais fazem. Aí às vezes a criança até se controla, mas ela tá criando um outro problema ali. Ela se controla porque ela tem medo de você. E isso não é uma coisa legal, não é uma conexão forte, familiar. Você vai criar um laço muito frágil. Então, mais para frente, isso pode ter um peso ruim, né? De que meu pai não me ama, minha mãe não me ama, ou de que eu posso aceitar a violência como uma coisa, como um amor. Isso são coisas que talvez os pais não pensem no momento, sabe? Mas eu acho que é uma coisa que você tem que pensar num reflexo muito longo, que você não sabe como exatamente vai ser, mas quanto mais você agir de acordo com isso, mais firme vai ser o seu contato, sua conexão com o seu filho, né? É dar o seu melhor agora para que no futuro você saiba que, não, beleza, eu dei o meu melhor, né? Exatamente. É que assim, como vai ser, né? A gente realmente não sabe tudo que acontece na mente de uma criança e tal. Mas quanto mais você falar, quanto mais você explicar para ela sobre os sentimentos, sobre o que aconteceu, menos traumático isso vai ser. E violência, eu acredito que nunca é o caminho, assim, né? A gente muitas vezes foi educado na violência, mas assim, a gente hoje eu acho que carrega muita coisa, assim, de muito medo, muito sensibilidade, porque, porque aconteceu dessa forma, porque foi essa forma que os nossos pais aprenderam a educar e tal, né? Sim, sim.
E falando um pouco sobre. Ah, o que eu queria perguntar é como que você. Porque assim, eu vejo e acompanho o seu trabalho, e eu vejo que você faz muitas brincadeiras com ele, né? Tipo, muitas coisas lúdicas e tal. E tem alguma coisa assim que você acha que você sempre faz e que dá pra mãe fazer em casa, que seja fácil e que dê pra gente dar de dica, assim? Porque eu acho muito bacana, eu acho que isso aproxima muito a criança, né? Eu acho que a importância das brincadeiras, assim, da ludicidade é realmente você ter um momento mãe e filho, né? Ou pai e filhos e tal, e você criar essa conexão. Assim, eu procuro na internet, fico olhando lá mil tutoriais, assim, às vezes a gente também faz muito, assim, de ler livros. Eu acho que leitura é uma coisa que é muito importante a gente incentivar as crianças, principalmente pela questão da criatividade, assim, porque acho que quanto mais cedo você começa a ler e contar historinhas de faz de conta, você começa a trabalhar a criatividade. É importante ter um certo cuidado, assim, para não criar medos, assim, na criança, né? Porque às vezes os pais contam muitas histórias de bruxa, de, sei lá, lobo mau. O Davi tem medo de lobo, e às vezes a gente abusa desse medo aí, mas tipo, não quer dormir? O lobo vai vir conversar com você. Ai, meu Você fica Deus. esperto. Mas assim, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com isso, assim. Mas o ler é muito bom, assim, e estimular eles também a folhear os livros, mesmo que eles inventem as historinhas deles, né? Você pegar um caderno e uma canetinha, um giz de cera e desenhar, não tem criança que não vai adorar esse momento, assim, de você estar junto com ela e ela tá rabiscando papel e inventando também histórias e coisas para desenhar ali. E a gente tenta, assim, brincar muito, cantar musiquinhas. Tem alguns cursos online, assim, só de brincadeiras. Não sei se você já viu alguns, assim, tem oficinas, assim, só de músicas, histórias infantis, como que você pode trabalhar essas questões, assim, de acordo com a idade, sabe? Tem acho que chama Tempo Juntos, se não me engano. E você compra um PDF que tem lá atividades de 0 a 3, de 3 a 6 anos. Legal. Aí tem um calendário, cada dia uma atividade que você pode fazer, explicando como que é aquela atividade, sabe? Então, mas eu acho que é importante também a gente o livre brincar, assim. Eu acredito muito nisso, de que a criança ela usa a brincadeira como uma forma também dela desenvolver, dela processar muitas coisas, isso neurologicamente, sabe? Falando que a gente tem que, às vezes, dar alguns estímulos, mas deixar ela brincar do jeito dela. Porque a gente que é adulto, a gente quer colocar regras. Ah, não, mas não é assim que você brinca. Não, segura desse jeito. Não, vamos brincar desse jeito agora. Mas não é. Até os 6 anos a criança não consegue entender regras de jogo. Sim, então, a partir dos 6 anos você pode começar a introduzir as regras, mas até lá, ah, deixa ele brincar do jeito que ele quiser. Talvez seja uma forma criativa, diferente de desenvolver, sabe? E a gente, em casa, assim, preza muito pelo desenvolvimento da criatividade. Então, a gente compra pompom, papel colorido, palito de sorvete e deixa ele inventar, colar, pintar e criar, sabe? Eu acho que falta muito isso na gente, porque a gente
quer que a criança seja criativa, mas a gente quer que ela entre numa caixinha, assim. Aí corta o E, fluxo da criança, né? exatamente. Aí quando é adulto, mas por que que essa pessoa não tem iniciativa? Por que que essa pessoa não consegue criar? Simplesmente porque foi a vida inteira sendo podada, né? Então, acho que. E hoje em dia, né, o próprio LinkedIn, no ano passado, no final do ano passado, através de uma pesquisa, eles colocaram que a criatividade é uma das 5 características mais importantes no profissional. E onde a gente aprende a ser criativo, né? São poucos lugares. Então, eu acho que cada vez isso vai ser mais demandado. Então, a gente tem que também começar a prestar atenção nessa questão, assim, educar nossos filhos para a criatividade, não só para estudo e faculdade, porque cada vez menos isso eu acho que vai ser o que importa, assim. Sim. E, cá, como dar conta, agora mudando um pouco de foco, como dar conta de rotina materna? Rotina materna é uma loucura. Não, eu imagino, porque eu atendo várias mulheres e rotina de mulher já é, tipo, muito louco. E aí você adiciona, né, ser mãe, que já é muito tempo, né? Porque você é mãe sempre, né? Que a partir do É, momento que você é mãe, não tem outro jeito. nunca mais você deixou de ser, né? Exatamente. E então, é assim, né? Porque às vezes, quando a pessoa vai também tentar organizar a rotina dela, ela quer colocar só os pontos principais, assim. Ah, desculpa. Então, De tal hora a tal hora eu trabalho. Mas tal hora eu vou fazer a janta, tal hora eu vou brincar com a criança e pronto. Aí no dia a dia, o dia passa, não deu tempo de fazer nada e, nossa, mas eu coloquei tudo aqui na minha agenda. Como que não deu e tal? Como que não funcionou? Porque a gente muitas vezes esquece dos detalhes, assim. Esquece que você leva meia hora para dar o banho na criança, 10 minutos para escovar os dentes dela, mais 10 minutos para pôr o uniforme, mais 20 minutos para levar na escola e voltar. Então, a gente vai esquecendo desses detalhes, mas que, tipo, tomam um tempo enorme, né, na rotina. Então, eu falo assim que é muito difícil, porque essa questão da rotina, quando eu trabalho com as minhas coaches, se eu falar para elas assim, então, na próxima sessão você traz anotado aqui qual que são suas atividades para você organizar sua rotina. Elas não fazem, não sei o que acontece. Nenhuma delas fazia, sabe? Aí o que que eu comecei a perceber? Que se eu não fizer com elas ali na minha frente, sentar e falar assim, ó, agora vocês vão pegar e vão pensar na sua rotina. Elas não fazem. Não sei se é porque na correria do dia a dia acaba não tendo tempo para pensar nisso realmente, sabe? Mas é uma coisa que a gente tem que pensar. Mas eu mesmo não sou um grande exemplo nisso, porque eu vivo uma vida louca, assim. E eu tenho pouco planejamento, assim. Eu confesso que eu sou louca, assim, vai indo, vai. Só que eu sinto falta, assim, dessa de organização. Porque às vezes a gente poderia ser muito mais produtivo, né? E um problema muito grande é mãe que trabalha em casa, né? Trabalha, sei lá, com artesanato, né? No home office e não sabe muito bem separar essas coisas. Porque eu acho que quando você sai de casa para trabalhar, você está em outro ambiente, é mais fácil você
engolir a culpa. Quando você chega lá, você, beleza, você trabalha, você sabe que tem que estar lá, você está sentindo falta, mas você está trabalhando em outro lugar. Agora, quando você está em casa, e a criança também está em casa, mesmo que você tenha uma rede de apoio, eu acho que isso é um peso muito grande, assim, de você ficar querendo estar com a criança, mas também querendo trabalhar, assim. Então, eu acho que a mãe, ela precisa estar muito preparada, assim, psicologicamente, muito serena para conseguir fazer uma boa divisão disso. Assim. O ideal é que a gente sabe estabelecer horários. Ah, naquele horário eu sou profissional, eu tenho meu espaço, tenho um espaço físico mesmo limitado. Também conversar com a criança, falar assim, olha, se eu trabalho no home office, esse é meu espaço de trabalho, quando eu estou aqui eu não posso ser incomodada, porque eu estou fazendo coisas que são importantes para mim, para você. É assim que a gente consegue passear, assim que a gente consegue comprar a sua comidinha favorita, porque realmente é. E cuidando e abraçando, claro que eu acredito que 90% das mães gostariam, mas não é a realidade da grande maioria, né? A gente precisa trabalhar, não porque a gente quer só, mas porque também tem que sustentar. Então, acho que é importante a gente explicar para os filhos essa responsabilidade que a gente tem de garantir para eles também um sustento, uma qualidade de vida, e ensinar essa questão financeira, né? Porque muitos pais também não explicam, né, sobre finanças para o filho. Não entende que aquilo que ele ganhou, você teve que dar um dinheiro em troca, que é o dinheiro que você ganhou enquanto você estava trabalhando, né? Então, acho que essa questão é uma questão muito importante de explicar sobre responsabilidade, sobre o valor das coisas, né? Porque cada vez mais, assim, as crianças têm também acesso a brinquedos, mesmo que não seja uma pessoa, uma família que tenha muitas condições financeiras, mas tem muitos brinquedos também baratinhos e tal, e a criança cada vez acumula mais coisas, né? E Então, é eu aquela acho questão, mesmo que você não tenha condições de dar para o seu filho tá vendo em outros canais, né? E, e aí vai gerar esse desejo de consumo, e aí vai dos pais, acredito eu, que de falar, não, beleza, eu posso dar isso para criança, né? Que deve ser super é, difícil quando você não pode, né? eu acho assim também que quanto mais tem a ver também com a forma de que você lida com as brincadeiras. Porque se você estimula muito a criança a brincadeiras criativas, que não demandam brinquedos exatamente, mas coisas assim, no geral, reciclar e tal, pegar uma garrafa e um dos brinquedos que meu filho mais assim acha legal foi um robô que a gente fez com uma garrafa de suco, assim. Então, eu acho que tem muito disso. Se você, mesmo que a criança tenha acesso em outros canais, machuca, mas se não for uma coisa assim que vai perder um dedo, vai, vai morrer, entendeu? Eu acho que a gente tem que dar essa liberdade. Até para a criança ela criar um senso de responsabilidade com ela mesma, ter uma autoconfiança e também ter uma autonomia. Porque muitas vezes a gente fica fazendo tudo pro filho. Ah, põe a comida no pratinho do filho, dá a comidinha na boca, coloca a roupa na criança. Não, ela não sabe tomar banho, a gente que tem que dar o banho, sabe? Não, você deixa a criança fazer do jeitinho dela, para ela entender que ela tem responsabilidade de fazer aquilo. Depois você dá uma conferida se tá tudo certo, né? Uhum. E,
E eu acho que é isso, sabe? Ela precisa se sentir respeitada para ela também, para ela se respeitar, que é o mais importante. Eu acho que é o que falta muito hoje nas pessoas. É o autorrespeito, sabe? O auto-amor, a, a coragem de ter opinião, de assumir um posicionamento. Mas por quê? Porque às vezes foi criado muito num espaço super protetor. Eu não acredito que super proteger seja o caminho também. Eu acho que nem liberdade total, nem super proteção, sabe? É sempre um equilíbrio. A gente tem que sempre buscar um meio termo ali. Mas quanto mais a gente respeitar a criança, eu acredito que a criança vai respeitar. E também você como pessoa, ouvir melhor, né? A gente vê tanta gente na rua, assim, gritando com o filho, né? Eu fico pensando, E, nossa, mas fico assim, tá, e depois? Ah, hoje sim. você grita, aí quando a criança gritar com você, você, você vai achar o quê? Ah, que tá errado, que absurdo. Mas você ensinou ela a ser assim, você sempre fez isso, sabe? Então, não que eu não grite assim. Às vezes eu perco a paciência também, Somos mas humanos. eu acho exatamente, sabe? Eu faço o melhor que eu posso. Assim. Quanto a isso também, porque tem hora que se não for assim, a criança não entende o limite. Ela vai te testando, até ela saber, ah, é aqui que o bicho pega. Então eu só posso ir até ali, sabe? Sim. Ai, adorei nosso papo. Muito bom. Eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho mesmo, de verdade, assim, o que que faz um coach, que eu vi que você também é coach kids, né? Como que funciona esse trabalho, assim? Eu fiquei muito curiosa. Na verdade, eu já tinha visto em outros lugares, mas, enfim, eu tenho muita curiosidade para saber como funciona, como que as pessoas podem entrar em contato com você, enfim. Então, eu tenho duas formações em coaching, na verdade tenho várias, mas assim, é porque quando a gente gosta de estudar, o negócio nunca para, né? Mas Sim, eu tenho uma formação só de coach parental, né? Que é voltado para a família. Então, ou o pai, ou a mãe, ou mesmo o núcleo familiar, que pode ser trabalhado nessa questão. Aí pode ser problema de relacionamento, tem coisas específicas para relacionamento, para educação dos filhos, tal, mas depende de cada situação, né? De cada caso. E o Kids Coaching, ele é uma metodologia que trabalha com coisas lúdicas e aí são para crianças de 6 até 11 anos, assim, que estão com dificuldade em alguma situação. Dificuldade na escola, às vezes também de dificuldade de relacionamento com os amigos, né? Casos de bullying. Na verdade, o caso de bullying, precisa também ter um acompanhamento psicólogo, né? E tal. Mas pode ajudar também a criança a ter mais autoconfiança, timidez excessiva. Então, todas essas questões são trabalhadas de forma bem lúdica, assim, através de desenhos, histórias, faz de conta, sabe, de personagens. Então, envolve toda um- uma brincadeira para trazer atitudes diferentes da criança para que ela possa enfrentar o problema. E é como eu falei, a gente precisa aprender ferramentas para lidar com as nossas emoções, né? Ninguém ensina isso pra gente. Então, eu acho que o coaching é exatamente isso. É você
ensinar para outra pessoa como ela pode lidar com as dificuldades, sem que ela fique dependendo o resto da vida de você também, porque cada ferramenta que ela aprende, ela pode aplicar em uma nova dificuldade, um novo problema, né? Você está doando um conhecimento para outra pessoa poder lidar melhor com qualquer problema que ela tiver, mas que a princípio ajuda no problema pontual que ela está naquele momento, né? Então, a maioria das mães, assim, que me procuram, elas têm problemas com rotina, principalmente, tipo de estar equilibrando os pratos, como você disse, assim, de casa e trabalho e aquela loucura e marido e querer um tempo para si, como que ela encontra isso dentro da vida dela, né? E kids, assim, aqui na minha cidade ainda não tive muita procura, porque o kids precisa ser presencial, sabe? Mas é que Ah, também, é verdade. é, eu assim, não fui em muitos lugares divulgar o kids, assim, porque na verdade eu acho que eu sinto um medinho, assim, Vai sem medo, vai trabalhar com com medo criança. mesmo. É, mas aparecer estamos aí, assim, tem. É, não, não é o medo, assim, mas eu acho que com criança a gente tem que tomar um cuidado maior mesmo. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? Sim, Com, com a criança e com a família também, sabe? Porque depende muito, não só da criança, depende dos pais mudarem um pouco também a visão deles e colaborarem. Agora, quando são os pais que procuram mudar, aí não tem como dar errado, assim, porque realmente depende deles. Eu falo assim que todo mundo fala assim, o futuro está na mão da criança. Não, eu acho que o futuro está na mão dos pais que estão criando as crianças, porque são eles que vão dar as diretrizes, os valores, né, para que essa criança venha a, a se desenvolver bem no futuro. sim. E para entrar em contato com você, como que faz? Bom, tem o meu Instagram, né, Carla Murasaki, e pode entrar em contato pelo e-mail, que é contato@origemcoaching.com.br ou no meu celular, no WhatsApp, que é 44999311398. Tá ótimo, espero que você tenha gostado. Daqui a pouco o Instagram vai desligar, gente, porque só pode ir 1 hora. E aí tem um momento que ele aparece um avisinho ali em cima, que ele fala que, tipo, tá encerrando, entendeu? Já deu. É, tipo assim, Ai, chega. Mas espero que você tenha gostado, eu adorei o papo. Eu vou deixar depois no YouTube. Então, eu salvo, né, a live, e aí eu passo pro YouTube, então as pessoas podem ver, eu te passo o link certinho, você pode passar para os seus clientes, sua audiência, enfim. beleza, eu gostei muito. Muito obrigada pelo convite. Para Imagina. mim é sempre um prazer estar falando sobre maternidade, sobre meu trabalho, né? E eu espero poder ajudar de alguma forma alguma mãe que assiste a gente e é o que importa, sabe? Eu acho que quando você faz esse trabalho, eu acho que qualquer mudança que mínima que seja na vida de outra pessoa, realmente para nós é muito gratificante, faz toda a diferença, né? Sim. E é muito bonito, como eu falei antes, é muito bonito quando a gente percebe isso na vida da pessoa, né? E para mim, assim, na sua vida é muito nítido quanto isso está presente. Então, eu tenho certeza que você vai ajudar muitas mães ainda. Obrigada. Tá bom? Fico feliz Boa de ouvir noite. isso. Oi? Fico muito feliz de ouvir isso. Ah,
Pode ficar tranquila que você tenho certeza que você tá no caminho certo. Igualmente, eu acho muito lindo o seu trabalho e parabéns, assim, porque eu também acredito muito no empoderamento feminino. Eu acho que também é outro caminho que a gente tem que lutar para conseguir e, sei lá, ser valorizada. Eu acho que mãe e mulher merece, entendeu? Sim. Ah, então tá bom, Cá. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.